Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debrado, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A palavra da semana vai ser a respeito de... Como é que diz? O conceito da teofania e Shekinah. Então, nós vamos ver esses dois conceitos, essas duas formações de ideia, teofania e Shekinah. Então, os ouvintes prestem muita atenção nessa palavra, essa semana, como sempre vocês têm feito, não é? E nós vamos, assim, ver essa maravilha de Deus, que começa a teofania, que foi pregada semana passada. Teofania é um ato de Deus se manifestar entre os homens, mas não na pessoa dele, na pessoa de anjo ou de nuvens, não na pessoa dele. A aparição de Deus, a manifestação de Deus, é isso que é teofania, é ato de manifestação de Deus, como se Deus se manifesta entre os homens, entre a natureza. E só que Deus não aparece na pessoa dele. Vão ver muitos versículos, muitos textos que falam assim: eu vi Deus, eu vi a Deus, sim, na pessoa do anjo do Senhor. Do anjo do Senhor. Então, a Bíblia fala lá, né, que Deus nunca foi visto por ninguém, como de fato não foi visto. E Jesus fala, que todos nós conhecemos a Deus olhando para Ele, através dele, de Jesus, da pessoa de Jesus. Então, seria teofania, que eu quero aqui. Depois nós vamos ver, né, Shekinah. O que é Shekinah? Shekinah é um texto, é uma palavra, é um termo, é um vocábulo hebraico, que a tradução dele quer dizer habitar ou morar, né? Pousar, morar, habitar. E vejo que os gringos e o judaico-cristão, eles, essa palavra colocado, porque não está escrito no Shekinah na Bíblia, em lugar nenhum. É uma ação, um movimento da palavra de Deus que as pessoas, que os rabinos,
o judaísmo cristão usa como a glória de Deus manifestada entre os homens, entre os seres humanos. A glória de Deus, o habitar de Deus. Shekinah, quer dizer, a glória de Deus. Então nós vamos ver a glória de Deus manifestada, ela pousa em algum lugar. E nós vamos ver isso nos textos bíblicos, né? A teofania e Shekinah. Não é? Então nós vamos ver. Primeiro eu queria ver aqui no texto o que aconteceu ali com Agar. Ela diz, Agar, Gênesis capítulo 16, né? Todinho o capítulo, mas aí a gente vai falar só a parte que envolve a teofania. Né? Então, ela discutindo com a Sara, com a patroa, Agar, né? Serva egípcia. Veja que ela foi embora de casa. Então, devido ao ciúme que causou ali, porque ela passou a ser também como mulher de Abraão, então causou alguns ciúmes na Sara. E ela agredia a Agar. E ela, desgostosa, foi-se embora. E ela estava grávida de Abraão. E a Sara não podia engravidar. E vejo que ela foi embora e estava num lugar desértico. Estava no deserto, não tinha água, a água que ela levou acabou. Então, ela não tinha como arrastar um tanque, um poço nas costas. Ela tinha que levar um pote, que ela podia carregar. Então, vejo que acabando a água, ela ainda estava grávida. E nós vemos aqui no versículo, diz assim, vamos pegar aqui do versículo 11 aqui, o versículo 10, né? Mais para cima ainda. Versículo 7, vai. O anjo do Senhor, assim que ela estava no deserto, o anjo do Senhor encontrou a Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse o anjo, dizendo: Agar, serva de Sara, de onde você está vindo e para onde você vai? Para onde você pretende ir? E veja, então, ela disse, louvado seja Deus. E ela disse, venho fugida, estou fugindo de diante da minha senhora Sara. Então disse o anjo do Senhor: torna-se para a sua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos, debaixo das suas ordens. E disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, porque você está grávida. A sua semente, os seus filhos vão ser multiplicados grandemente. O anjo do Senhor falando para ela. Então é uma teofania, era Deus falando para ela, na pessoa do anjo. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei, que não será contada por numerosa que ela será.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Olha, o nome foi Deus é quem deu para Ismael. Era o primeiro filho de Abraão, mas não é filho da promessa. Porque a promessa que Deus fez não foi para Abraão com uma esposa Agar. Foi com Abraão e Sara. A semente da promessa vinha desse casal e não de outro casal. Por isso que ele era filho de Abraão, mas não era filho da promessa. Portanto, o Senhor ouviu a tua aflição. Olha o anjo falando. Portanto, o Senhor ouviu a sua oração. Então nós vemos, para nós encerrarmos aqui essa parte, depois de tudo, o anjo abençoá-la, no versículo 15, o versículo 13 diz assim: ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Olha a teofania aqui. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus, com letra maiúscula. Então é Deus Jeová. Deus, tu és Deus. Ela está falando para o anjo que estava falando com ela. Olha a teofania aí. Deus se manifestando através do anjo, na pessoa do anjo. Tu é Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Gade e Berete. Muito bem. Mas agora, para nós concluir esse versículo aqui, no versículo 15, Agar deu um filho a Abraão e chamou o nome de seu filho que tivera Ismael. Então vejam que como que se manifestou, Deus se manifestou através do anjo. A teofania é Deus se manifestando. Ele se manifesta através das nuvens, ele se manifesta através da natureza. Então, Deus, a teofania é Deus se manifestando para o povo. Para nós ainda vermos um texto da teofania, vejam aqui no Salmo 104, os 4 primeiros versículos e o cabeçalho. Nós vamos ver aqui, eu quero ler aqui para vocês, não é? O Salmo 104. Veja o cabeçalho da sua Bíblia, o que fala o Salmo 104. Olha bem, para vocês entenderem o que é teofania. Olha bem, a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Veja aqui a manifestação de Deus, a teofania, a glória de Deus. Isso aqui também é Shekinah, a glória de Deus. Se manifestada também é conhecida como Shekinah. A glória de Deus se manifesta na criação e na conservação de todas as coisas. Versículo do 1 ao 4, eu vou ler. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu,
Tu é magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz, como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz as nuvens, a outra manifestação que mais na frente nós vamos ver. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Então nós vemos todinho o Salmo 104, do versículo 1 até o 35, manifesta a glória de Deus. Muito bem. Então nós vemos que no Salmo, como que se manifesta a glória de Deus. Então, a teofania é o ato de Deus aparecer aos homens, não na pessoa dele, mas na pessoa de um anjo, de um ser celeste. Então vejo que ninguém nunca viu a Deus, como de fato não. E Jesus falou, vocês só podem conhecer a Deus olhando para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Então nós vemos que ele é o Filho, que é a cópia do Pai. Entendeu? Então vejam que ele quer dizer, a imagem do Pai. Quer dizer, a cópia assim, a imagem, né? A imagem do Pai. Então nós vemos que essa parte da teofania, não é? Da teofania, que é o ato de Deus aparecer aos homens. Como que Deus aparece aos homens? Através de anjo ou de qualquer manifestação, não é? De qualquer manifestação, entendeu? É uma aparição, né, que dá para ver que é Deus falando com a pessoa, como que Deus se manifesta na natureza. Muito bem. Então, glória a Jesus. Nós vamos assim agora ver a palavra Shekinah, né? Shekinah, louvado seja Deus, que a palavra, por exemplo, eu escrevi, anotei aqui algumas coisas. Enquanto a palavra bíblica para expressar glória, a palavra para expressar glória é cardi, de mudo, para expressar a palavra glória. Shekinah é o vocábulo, é a palavra, é o termo para expressar a presença de Deus. Agar, você viu, ali foi um Shekinah,
É como que ela, olha, tu é Deus que vê. Como que ela, ali foi um Shekinah, ela expressou a glória de Deus. Muito bem. Então, Shekinah é um vocábulo para expressar a presença de Deus que mora no meio do seu povo. Shekinah expressa a presença de Deus que mora no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Continuando aqui, mais algumas anotações, que diz assim, muito bem, Shekinah não é uma palavra, um nome bíblico. Shekinah não é nome bíblico. Em nenhuma Bíblia existe esse nome Shekinah. É uma forma de expressar Deus no meio do povo, a glória de Deus manifestada no meio do povo. Que nem quando falo da Trindade, a Trindade também não tem na Bíblia. De ninguém. De ninguém. Né? Por isso que o testemunho de Jeová fica falando que nós servemos Deus de 3 cabeças. Né? Então, quando a gente usa a Trindade, né, para expressar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as pessoas que não entendem assim como nós entendemos, do nosso círculo, acham que nós servimos 3 deuses. Né? Então, mas não é esse o caso. Porque Trindade não existe na Bíblia. Shekinah também não. E o que é Shekinah? É a glória de Deus manifestada. É a glória de Deus manifestada. Quando nós falamos de Trindade também, nós estamos falando estamos querendo referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Uma unidade, né? 3 funções, né? De uma pessoa diferente. Então, que é uma pessoa só. Que é uma pessoa só. Tá? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Muito bem, que o nosso assunto aqui é outro. Então nós vemos, vamos lá, Shekinah, né? É uma palavra que ela é derivada, ela é saída, ela sai da Shakan, né? No hebraico, S-H-A-K-A-N, né? Só que no hebraico parece que não tem vogais, né? Então o A parece que ele tem que ter fora. Só as vogais saem fora. Muito bem. Então, nós vemos aqui que significa o Shekinah, né? No dicionário lá do hebraico, ela significa a presença gloriosa de Deus, ou a presença gloriosa manifesta de Deus entre os homens. É isso que quer dizer a palavra Shekinah. É a presença de Deus manifesta entre os homens, entre o ser humano. Vamos ver. Então, veja bem. Olha bem Deus manifestando através das nuvens. Eu separei aqui alguns versículos que nós vamos ver. Olha bem a presença, o Shekinah. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no Êxodo, capítulo 13, né, versículo 21 e 22, que diz assim, olha bem o Shekinah aqui,
Israel saindo do Egito. Olha Shekinah. O que é Shekinah? Presença gloriosa, diferenciada de Deus se manifestando entre os homens. Então vamos ver aqui, Êxodo mostra bem isso aí que eu estou falando. Olha aí, Êxodo capítulo 13, versículo 21 diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante dele em uma coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. Olha bem, foi Deus quem levou ele para o deserto, porque Deus da coluna, ele tinha que acompanhar a coluna de nuvem. Ela estava numa altura quase dele, a nuvem abaixou, a nuvem gloriosa, não era nuvem normal do céu, não, era nuvem de glória, era a presença de Deus no meio de Israel. Então nós vemos o que era o Shekinah de Deus, é a presença de Deus entre os seres humanos, entre os homens. Louvado seja Deus. Durante a noite, ele ia na frente de Israel, em uma coluna de fogo, para iluminar o caminho, para aquecer também a Israel, porque o deserto na madrugada é grau abaixo de zero, quase 20 ciclos abaixo de zero. Olha a friagem que era no deserto. Durante o dia era 50 ciclos de caloria. Veja como que era difícil. Aqui no Brasil, um lugar tropical, você vai ali no Amazonas, naquela região que é quente, ali o asfalto, com a caloria que é apresentada lá, 45 graus, ali no Amazonas, naquela região, o asfalto fica parecendo barro, fica mole que nem barro, 45 graus. No deserto era 53 ciclos de caloria. Vejam como era insuportável. Mas a nuvem estava lá para refrigerar a nação, para refrigerar a nação, para dar sombra para toda a nação, aquele Shekinah, aquela glória de Deus sendo manifestada ali naquelas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. E à noite era 20 graus abaixo de zero. Olha o grau de friagem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha ali a coluna de fogo que aquecia o povo, além de iluminar o caminho, ainda aquecia o povo com aquela brasa do altar, com aquela coluna de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que se chama Shekinah, a presença de Deus manifestada visivelmente, que podemos ver com nossos olhos humanos. Israel viu a glória de Deus com olhos humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos o que é Shekinah. É a presença de Deus, é a presença gloriosa de Deus manifesta entre o povo, entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é evidência
né, visível, aquela evidência que Deus estava ali. Visivelmente dava para se ver Deus através da nuvem que se manifestava no meio de Israel. Muito bem. Continuando aqui. Versículo 22. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite, como foi explicado. Também, quando eles murmuravam, estavam lá desentendendo, olha Êxodo capítulo 16, versículo 7. Diz assim: e amanhã, quando eles estavam lá murmurando lá, e amanhã vereis, isso é Moisés dizendo para Israel, os murmuradores lá, e amanhã, Israel, vocês vão ver a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Então, você vê o Shekinah de Deus. Continuando aqui, Êxodo 19, versículo 9, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça eu falando contigo. E dentro da nuvem eu vou falar, eles vão ouvir a minha voz, a voz que eles vão entender que eu estou falando contigo, para que eles venham temer tudo aquilo que você falar. Então vejam, no versículo 11, a continuação diz assim: e estejam prontos para o terceiro dia. Portanto, o terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinais. Então, olha a evidência visível, como que Israel viu a glória de Deus se manifestando, ouviu a voz de Deus falando com ele, falando com Moisés. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 40, ainda de Êxodo, versículo 34, diz assim, olha o que diz a palavra: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem, não é essa nuvem do céu que você vê que vai formar chuva ou não chuva, é outro tipo de nuvem, tá? Outro tipo de nuvem. Tá? Então nós vemos que a nuvem, olha bem, diz assim: então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vista com a glória do Senhor. Versículo 35, diz assim, no versículo 35, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, portanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, para nós assim termos uma noção bíblica, eu quero fazer, até dá para fazer uma comparação, tá? Comparação, não estou falando da glória, tá? Apenas para explicar sobre a nuvem. A glória da nuvem que encheu o tabernáculo, cobriu todo lá, que Moisés não podia ver, não podia entrar lá dentro, não é? Como que era isso? Se você já for para Santos, vamos por assim Santos, né? Que é uma serra.
Quando é 4 horas da tarde, começa a minha neblina. E ela fica até no outro dia de manhã, é o sol que vai, no outro dia, que vai esparramá-la, né, dispersá-la todinha a neblina. A glória do Senhor é assim, é como aquela neblina que cai na montanha, na serra do mar. Então, pode ver que não dá para você ver nada. Não dá para você ver a cidade de Santos, porque aqui em cima na terra, no topo da serra aqui em cima, né, antes de descer a serra, quem está de carro, quem está acostumado para Santos, sabe do que eu estou falando. Dá para você olhar lá, quando é dia normal assim, dá para você ver todinha a cidade de Santos, todinha daqui de cima, né, do topo da terra. Ver todinha lá o litoral, né, dá para ver todinha a cidade de Santos, né? E quando tá neblina, tanto é que tem até comboio que desce ali para descer até com batedor, né? Com pessoas com guia, né? Que vai guiando o povo para descer a terra, porque é perigoso. Vejo que no dia de neblina você não enxerga nada, você não chega um palmo para frente do carro. Não dá para enxergar nada através da neblina. Aquela fumaça que tem, aquela neblina que tem, aquela nuvem que tem. Era assim que era a glória de Deus ali no tabernáculo, mas era só no tabernáculo, não era em todo Israel. Era só a glória, era só ali, ela cobria todinho. Então era diferenciado. A glória de Deus, ele descia ali no tabernáculo. Tanto é que Moisés não conseguia entrar, ele não via nada. Ele não podia entrar por causa da glória de Deus, estava ali no tabernáculo. Então nós temos uma ideia do que a Bíblia está falando. Do Shekinah. Então nós vemos, é a glória de Deus pousando num determinado lugar. Muito bem. Então nós vemos que no versículo também, glória a Deus, no versículo de 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Olha bem, ela diz assim, versículo 10. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. E sucedeu que quando os sacerdotes estavam saindo do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Só o templo do Senhor, com a glória do Senhor. Os sacerdotes não podiam voltar para dentro a fim de realizar o seu trabalho, realizar o seu ato de culto. Eles não puderam voltar, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo, que eles não enxergavam nada. Por causa da presença de Deus, uma glória visível, diante dos olhos de todos que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse versículo, mostra a glória de Deus visível, não invisível. Uma glória de Deus. O que é uma glória invisível? Uma glória que eu estou falando, mas você não está vendo. Por exemplo, eu posso falar que, olha, Deus abriu o mar vermelho. Tudo bem, você está vendo a glória de Deus, eu falando, mas não que os seus olhos estão vendo. Não que os seus olhos estão vendo, os seus olhos não estão vendo nada. Você está vendo com os olhos da fé porque eu estou falando.
E é real porque está na Bíblia. Mas você não está vendo. É uma glória invisível. É a glória de Deus, mas invisível, que você não está vendo. Então nós vemos que a glória de Deus, ela aqui nós estamos falando, ela é visível diante dos olhos humanos. A glória de Deus encheu todo Israel, viu isso. Os sacerdotes não puderam dar continuidade no culto de adoração, porque a glória de Deus ocupou todos os espaços do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo mostra a glória de Deus visível. Elas são evidência visível da manifestação de Jeová, da manifestação de Deus. Veja a glória visível. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que, louvado seja Deus, que foi perguntado, não é? Que se Jesus, não é? Jesus, se ele é uma teofania. Mas teofania não é Deus manifestando os anjos, através dos anjos, através da natureza, através de tudo. Jesus falou, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, é uma teofania também? Jesus é uma teofania? Boa pergunta. Essa eu quero ver, evangelista Eugênio. Eu quero ver você sair dessa. Jesus era uma teofania? Que pergunta, não? Muito bem. Vamos lá, então. Né? É boa pergunta, viu? Não. Em Jesus. Não é por Jesus. Deus falou com Agar pelo anjo. Pelo anjo. Deus manifestou na nuvem. A nuvem estava representando a Deus. Deus apresentou pela natureza. E agora em Jesus? Jesus é uma teofania? Foi usado por Deus? Não. Jesus é Deus. A carne, louvado seja Deus. A palavra se fez carne e veio morar entre nós. Deus se fez carne. Ele não veio por Jesus, ele veio em Jesus, na pessoa de Jesus. Não por Jesus, mas em Jesus. Em Jesus, Deus veio ao mundo como um homem. Em Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e osso. Que nem eu, que nem você. E veio morar entre nós. A glória de Deus estava no meio de nós, em carne e osso. E vejo, vivendo entre nós e revelando sua natureza de uma compreensível aos homens. Ele mostrou, Deus mostrou a sua natureza compreensível para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a glória de Deus. Veja a Shekinah de Deus.
a manifestação de Deus. Shekinah, em outras palavras, é a glória de Deus. E o que mais? É a morada de Deus. É a habitação de Deus. Mas Deus está aqui na terra? Está aqui na terra. E onde que está? Nos nossos corações. Ou ele não está no seu coração? Você que aceitou Jesus como seu Salvador. Shekinah. Deus está morando. Ele arrumou uma moradia no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E viremos para Ele. E faremos neles morada. Isso é o que disse João. Capítulo 14, versículo 23. Quero ler aqui para você direitinho. Que diz assim, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, que diz: Glória a Jesus. Disse-lhe, pois, Judas, não Iscariote, outro Judas, tá? Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não o mundo? Isso é o versículo 22. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, evangelista Eugênio, diga aí no seu vídeo, na sua mensagem, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se ele guardar a minha palavra, evangelista Eugênio, o meu Pai o amará. E viremos, aqui é a palavra plural, viremos, Jesus e o Pai, e viremos para Ele, e faremos nele morada, Shekinah, morada da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Shekinah de Deus, é a glória de Deus manifestada em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém me ama, nós viremos fazer morada no seu coração. Então nós vemos o Shekinah de Deus, a glória de Deus, a habitação de Deus, a moradia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor entre os homens. Mas Salomão falou que fez um templo para o Senhor. Mas eu, o Espírito de Deus, Deus não mora em casa feito de pedra, de tijolo, feito por mãos humanas. Mas Deus mora no coração do homem. É onde é a moradia de Jeová, é onde o Shekinah de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No coração do homem que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Então, esta é a palavra de Deus. A teofania. O conceito da teofania e do Shekinah de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.